muito Ótimo, bem. perfeito. Beleza, agora melhorou. Vamos lá. É que estava o computador dando play junto. Bom, vamos zerar a nossa pergunta, né? Porque se não deu para ouvir, a gente precisa zerá-la do começo. O Cris tinha perguntado o que era essa questão de mediunidade, a gente estava falando um pouquinho sobre isso. Sobre essa capacidade que o nosso corpo tem de entender e perceber as informações que são extracorpóreas, aquelas informações que são tanto do ambiente quanto de entidades espirituais. Perfeito. Então, quer dizer que todas as pessoas são médiums? Sim, todas as pessoas são médiums em um maior grau ou menor grau. Então isso não é um dom divino, um poder mágico, um X-Men da vida? Não, não Não? é. Não é. As Legal. pessoas, elas costumam confundir a questão da mediunidade com o dom em Muito. função das possibilidades que... Cris, cuida dos fios aí, como tá pensando. Opa, Em função das possibilidades que o nosso corpo tem e das comunicações variadas que a gente faz a partir da mediunidade. Tá? perfeito. Vamos estabelecer algumas coisas. Deixa eu pegar meu papel aqui. Olha só. Hum, Se a gente pegar, por exemplo, o corpo humano, essa criatura aqui, né? O que vai acontecer? A gente vai entender que ao redor do nosso corpo, em volta de nós, existe uma série de informações circundando. que popularmente se chama de aura. Isso. O que vai acontecer com as informações que estão circundando o nosso corpo? Elas são geradas todas pelo nosso pensamento. E as nossas formas de pensamento vão ficar circundando ao redor do nosso campo áureo. O que acontece com a mediunidade? Através dos nossos chakras, que é esse canal energético da base da nossa coluna, os principais, né? Da base da nossa coluna até o topo da nossa cabeça, a gente vai ter 1, 2, 3, tem coisa aí, 4, 5, 6, 7 chakras diferentes. Esses chakras, eles são responsáveis pela manifestação de todas essas energias sutis no nosso corpo físico. Então, o que vai acontecer? Os chakras que ficam na nossa cabeça, eles estão relacionados com algumas glândulas bem específicas, tanto a pituitária quanto a pineal. O nosso processo mediúnico mais constante está concentrado nessa área, que é a nossa área do pensamento. Isso vai acontecer muitas vezes manifestado através daquilo que a gente chama de sexto sentido. Então, todo mundo que tem um pouco de sensibilidade, que tem alguma sensação do tipo, estou sentindo que tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa diferente. Entrei naquele ambiente e me arrepiei. Exato, é porque está usando das suas faculdades mediúnicas, né? Assim como a gente tem o paladar, a visão, a audição, o olfato e o tato, a mediunidade seria um outro sentido. Perfeito. Tu falou um pouquinho de chakras, né? Eu acho importante contextualizar todas as pessoas, porque pode ser que tem alguém que não saiba o que é chakra ainda. Né? Vamos explicar rapidamente sobre isso. Chakra não é sítio? Também, mas não é esse aí, não é esse tipo. Então, vamos voltar um pouquinho lá. Lembra daquela aula lá no colégio, onde vocês aprenderam sobre os átomos? Que tinha o átomo é composto de um núcleo de prótons e nêutrons, e ao redor deste núcleo ficam rodando os elétrons. Beleza? Todo mundo lembrou? Show de bola. Uma das 4 forças atômicas conhecidas é a força eletromagnética. Esta força, ela incide sobre a movimentação dos elétrons ao redor do núcleo. Tudo que é feito, tudo que existe, todas as matérias do nosso planeta são constituídas por átomos. Nós não somos diferentes. Nós somos constituídos por um número muito grande de átomos. E cada um deles tem essa força eletromagnética que tem esse campo de energia ao redor de si. Então, juntando todos eles, formam-se esse campo eletromagnético ao nosso redor que as pessoas chamam de aura. Né? Para entender de uma forma bem rapidinha, é que nem quando a gente vai pegar, por exemplo, o ímã da geladeira e vai aproximando da geladeira e sente que ele puxa para a geladeira. Isso é o campo eletromagnético do ímã, né? É o que faz o ímã ser puxado para a geladeira. Perfeito. Os chakras nada mais são do que ventiladorzinhos ou exaustores que vão pegar energia de algum lugar e movimentar ela para um outro lugar. Né? Sabe-se, a grosso modo, sabe-se que nós
captamos energia de 3 formas diferentes. Pelos alimentos que nós ingerimos, a energia que provém do planeta Terra e a energia que vem do cosmos, vem do Sol, vem do universo, vem de Deus, da fonte que tudo é. Cada pessoa chama de um jeito diferente. Mas essas 3 energias, elas entram e são catabolizadas, posso dizer assim, pelos nossos chakras, né? Que vão retirando elas e distribuindo ao longo dos sistemas para que o nosso organismo tenha a sua energia e funcione corretamente. A gente recebeu uma pergunta hoje no começo da tarde da Zilá, que ela perguntava assim, como é que a gente faz para saber se a gente está acompanhado de maus espíritos? Né? Não, ao contrário, de bons espíritos. De bons espíritos. A resposta acaba sendo a mesma. O que a gente precisa se perguntar primeiro é que tipo de campo eletromagnético a gente está gerando ao nosso redor. Que tipo de informação a gente está gerando ao redor do nosso corpo. Por quê? Assim como o Cris falou que os chakras são esses ventiladorzinhos, essa informação que a gente deixa na nossa aura, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, vão puxar informações semelhantes. Então, se eu tenho informações negativas ao longo do dia, pensamentos negativos, autodestrutivos, suicidas ou qualquer coisa do gênero, eu vou chamar para perto de mim entidades ou energias ou informações, porque na verdade tudo se resume em informação, informações do mesmo tipo. Quando a gente fala de eletricidade material, os opostos eles se atraem e os iguais se repelem. Quando a gente fala dessa eletromaterialidade da aura e também desses elementos mais sutis, os iguais se aproximam e os diferentes se afastam. Então, para a gente saber se a gente está acompanhado de bons ou maus espíritos, a gente parar para pensar no que a gente está pensando naquele momento. Como está o nosso humor, como está a nossa forma de vida, como tem sido o nosso dia a dia, como são as coisas que acontecem para a gente, porque o principal é a gente entender como isso está sendo refletido no nosso dia a dia. Se as coisas estão dando erradas, muito erradas, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, muito provavelmente tem algum problema energético atrelado a isso. Claro que muitas vezes a gente tenta transportar tudo para o espiritual e muita coisa é responsabilidade nossa e do nosso pensamento. Né? Então, antes da gente se preocupar se tem um bom ou um mau espírito perto da gente, a gente tem que se perguntar o que a gente está pensando, porque é isso que vai fazer com que bons ou maus espíritos se aproximem de nós. Exatamente. E cabe também uma reflexão, será que essa raiva que eu estou sentindo nesse momento, ela me pertence? Eu tenho motivo para estar com ela? Porque todos nós, exatamente, a raiva é um processo natural de todos os seres humanos. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente alegria, todo mundo sente amor, né? Mas será que esses sentimentos que nos levam a coisas destrutivas, eles fazem parte da gente mesmo? Ele é algo que está vindo de dentro de ti? Ou é algo que tu está captando num ambiente? Ou é algo que tu está captando numa pessoa que está próxima de ti, né? Isso é importante a gente analisar. Porque se a gente tem uma mudança de humor muito rápida, principalmente quando a gente troca de espaço, ou quando mudam as pessoas que estão ao nosso redor, isso é um sinal de que essa informação não é nossa. Né? A gente está captando através dos nossos chakras e da nossa aura essas informações, e isso faz parte da nossa mediunidade. Acontece às vezes a gente entrar, por exemplo, vai comprar um pão, ou vai fazer alguma coisa, vai participar de alguma coisa, e acaba que entrou na padaria, entrou no açougue, entrou em qualquer lugar, dá um baque, tu meio que fica tristonho e não sabe por quê, né? Uhum. Então, para que tu me deu? Para tu ficar cuidando. Ah, tá. E é isso que faz com que a gente mude o nosso humor muito rápido, muitas vezes. Essa nossa capacidade sensorial, que é a nossa mediunidade. Se a gente fosse entrar nos aspectos diretos da mediunidade, desse entendimento de o que é a mediunidade, cada uma das possibilidades mediúnicas, existem muitas faculdades mediúnicas. Allan Kardec, quando fez todo o seu processo de pesquisa, toda a sua decodificação né, do espiritismo, ele separou de forma pedagógica. É bem importante isso, tá? Essa separação é pedagógica. Então, não tem alguém que é só uma coisa ou só outra. As pessoas são um conjunto
de faculdades mediúnicas e ao longo da vida, ou de acordo com os interesses do plano espiritual, elas desenvolvem mais uma ou mais outra faculdade. Tá? É bem importante a gente prestar atenção nisso, porque são capacidades, assim como a gente não conseguiria dar uma estrelinha, um mortal carpado, que agora a gente vai ver muito nas Olimpíadas, né, de uma hora para outra, a mesma coisa são as faculdades mediúnicas, elas são desenvolvidas ao longo da vida. A gente pode dizer que uma faculdade mediúnica funciona como se fosse um músculo. Quanto mais a gente trabalha em cima disso, quanto mais a gente exercita, melhor ela vai ficando, mais afiada, mais rápida ela vai se tornando, com menos ruído de outras energias externas. E me deu um branco agora que eu ia falar. Mas vamos adiante, então. Como você acha que a mediunidade pode influenciar no dia a dia das pessoas, André? De várias formas. De várias formas. Primeiro porque eu estou aqui olhando se tem alguém que comentou mais alguma coisa. Por enquanto, o pessoal acho que está conseguindo assistir de uma Qualquer forma mais dúvida, tranquila. enviem Qualquer suas coisa, perguntas. mandem aí mensagem pelo Face, tá? E também ali na publicação. De que forma isso pode influenciar a vida das pessoas? Primeiro que a gente precisa ter a noção de que assim como isso é uma capacidade do nosso corpo, a gente precisa treinar isso. Né? Quando você vai para a escola e começa a escrever, você é convidado pela professora a fazer, por exemplo, caligrafia para melhorar a sua letra. Né? Correto? O desenvolvimento mediúnico ele também precisa ser melhorado. Então, algumas pessoas que têm um propósito em vida de desenvolver suas faculdades e não fazem a procura do desenvolvimento, elas vão ter isso um pouco desequilibrado. Né? São aquelas pessoas que veem coisas quando não querem, escutam coisas quando não querem, recebem entidades em momentos e lugares inoportunos. Né? Uhum. E também são aquelas pessoas que, olha só, isso é muito doido. Sabe aquele momento em que você entrou no modo automático, falou um monte de coisa que não queria falar, e depois que terminou de falar, você se dá conta de que, meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei? Muitas vezes, nessas ocasiões, a gente está passando por um processo mediúnico. O processo mediúnico ele pode ser tanto interferência das entidades extracorpóreas, né, quanto interferência do nosso inconsciente. Então, a gente tem as questões incorporativas ou as questões espirituais e as questões anímicas, que são aquelas que são do nosso inconsciente se manifestando. Isso também é um processo mediúnico. Ou até mesmo do nosso próprio espírito, vamos dizer assim, né? Porque partindo de um pressuposto em que a gente acredita em espírito, a gente acredita em reencarnação, a gente acredita em vida após a morte e a gente compreende que nós já tivemos uma caminhada terrena em outras épocas de existência. E a gente traz uma bagagem espiritual, a gente tem um conhecimento que, embora não esteja no nosso consciente, quando a gente se concentra, a gente consegue acessar, de certa forma, esses registros, né? Exato, isso vai fazer com que a gente, muitas vezes, precise começar a adestrar esses acessos. Né? Então, processo de meditação, né? Processo, exercícios de visualização, exercícios de sensorialização. A gente pode fazer isso em momentos onde a gente está com pessoas queridas, por exemplo. Né? Então, a mãe, no momento que está fazendo o filho dormir, ou alguma coisa do gênero, ela pode respirar fundo, relaxar e ficar escutando todas as informações que vêm para ela, da criança para ela, por exemplo. Né? Um tipo de leitura mediúnica que se pode fazer. Também a gente, quando sente que o ambiente está pesado, a gente precisa nos centrar, alinhar o nosso centro. Né? Então, por exemplo, está num ambiente, numa sala, começou uma discussão, uma coisa do gênero, a gente precisa alinhar o nosso centro para as nossas informações. Perfeito. Existem outras técnicas que podem ser feitas para limpar o ambiente, para torná-lo mais agradável, energeticamente falando, que utilizam não só a nossa força mental, mas algumas ferramentas físicas mesmo, que servem como um catalisador dessas energias, vamos dizer assim, né?
o próprio incenso, que é bem conhecido, né? Aquela varetinha que as pessoas acendem. Ele ajuda a limpar o ambiente, né? A Lu Exatamente. perguntou, a Lu Vicente perguntou se vale uma mudança brusca de humor tipo bipolaridade. Sim, Lu, vale uma mudança brusca de humor tipo bipolaridade. Com Por quê? certeza. Porque os aspectos energéticos eles vão se adensando no corpo. E essas mudanças químicas que acontecem no corpo de forma brusca, normalmente elas já são um reflexo anterior das mudanças energéticas ao redor da nossa aura. Tá? Uh, a maioria das doenças, tanto as doenças neurológicas ou psicológicas, quanto as doenças físicas nos nossos outros órgãos, elas já existem de alguma forma no plano energético, no plano astral, e elas vão se adensando no corpo material. Então é possível sim a gente, através de alguns tratamentos energéticos e através do processo de entendimento e exercício, as pessoas aos poucos irem reduzindo esse número de crises, porque efetivamente elas são sim também, né, a gente não pode descartar as outras possibilidades, mas elas são sim também reflexos energéticos do plano espiritual. Né? Quando a gente fala de plano espiritual, a gente não está falando especificamente de espíritos, a gente está falando de matéria sutil num processo onde aquilo que a gente não consegue ainda tocar ou trabalhar a não ser pelo nosso processo mediúnico. Uhum. Porque muitas vezes a interferência não é de um espírito desencarnado. Às vezes a interferência é de um amigo, de um colega. Se a gente fosse entrar no assunto das obsessões, existem muito mais obsessões entre seres humanos encarnados do que obsessões de espíritos ou de entidades ou de seres ou de alienígenas, o que a gente quiser chamar, né, para nós seres humanos. E tem aquele famoso ditado, né? Nós somos os nossos piores obsessores. Né? A gente se boicota muito e isso não é legal. Uma outra agora tu estava falando de técnicas para harmonizar essas questões Uhum. mediúnicas, né? A gente pode trazer também outros conhecimentos, né? O próprio passe energético nos centros espíritas, as próprias orações, as terapias energéticas, uma das mais conhecidas é o Reiki, tem a cura quântica estelar, tem a apometria. Tudo isso são técnicas que servem para limpar a nossa energia, para tratar dessas questões mais espirituais, para nos deixar mais leves, para que a gente consiga ter uma maior qualidade de vida ao longo de um determinado período de tempo, né? É lógico que ninguém consegue vibracionar amor 24 horas por dia, ninguém consegue estar com um sentimento de plenitude, de felicidade 24 horas por dia, porque de fato a gente mora num ambiente de energias muito turbulentas, com problemas no dia a dia. É muito complicado isso, né? Exige muita prática mental. E daí, justamente, existem essas outras técnicas que nos ajudam a conseguir vencer as dificuldades do dia a dia, né? Exato. A Lu continua a pergunta dela se a interferência também pode ser de alguém que partiu e deixou uma história não concluída. Sim, pode acontecer. Por quê? Quando a gente parte da materialidade para o plano astral, o principal reflexo da realidade astral é a nossa mente, aquele, o momento da partida principalmente. Né? Por quê? Porque a gente vai abrir todo o nosso inconsciente e a gente vai começar a viver a nossa existência de uma forma plena, consciente e inconsciente junto. Então, se a gente tiver um inconsciente muito turbulento, uma série de informações não resolvidas, muitos ninhos de rato na cabeça, a gente, a partir do plano astral, a gente vai sim encontrar uma realidade umbralina, ou também que as outras religiões chamam de Mármore do mármore inferno. do inferno, o inferno, o purgatório, todas esses espaços de purificação, onde na verdade a gente está vivendo a nossa realidade interna. Né? A gente chama de realidade interna porque é o inconsciente, mas sim pode acontecer de um ente que partiu, ele em função dessa energia, dessa carga magnética de se aproximar de um para o outro, ele ser chamado de volta, né? Então é por isso que existe aquela fábula, que é uma fábula, na verdade, apesar da gente ter que ter todo o cuidado de não botar fogo em casa, mas é a história de acender velas em casa. Né? Óbvio que a gente tem que usar um lugar propício para isso. Mas a gente não acende velas em casa para entes que partiram, os chamando, devocionando ou querendo que eles estejam junto com a gente, porque senão isso vai acontecer. A gente acende vela em casa para orar,
a gente acende vela em casa para iluminar as outras pessoas, mas nunca para chamar, né? Isso a gente tem que evitar, porque senão a gente vai estar construindo uma energia de egrégora de sofrimento que não é legal para quem mora na casa e também para o plano espiritual, né? E uma coisa que a gente discute muito, eu e o Cris, que essas culturas que trabalham o processo de celebrar a morte, né, e, e trabalhar algumas coisas felizes, né, de celebrar a morte. A cultura mexicana, por exemplo, o Dia dos Sim. Mortos deles é muito feliz, muito festivo, né, o próprio Halloween também, das culturas do norte, né, bem diferente das nossas culturas, onde a gente sofre muito com a perda, né? Então acaba que os nossos entes, quando eles se vão, eles sofrem mais do que esses entes dos outros hemisférios. Isso faz com que a egrégora de toda uma cidade, de todo um planeta, fique desequilibrada. É por isso que, se vocês olharem o nosso índice de pobreza dentro do planeta, essas culturas que sofrem mais, que ficam no hemisfério sul, elas têm um índice de pobreza maior, também em função dessas energias, né? A gente estava discutindo esses dias sobre qual seria a função, por que surgiu o velório em si, né? E a gente chegou a uma conclusão bem bacana que, lógico, tem toda essa questão envolvida de se despedir daquela pessoa que está partindo e tal, mas seria tão melhor aproveitada essa energia se a gente conseguisse, de certa forma, ajudar energeticamente nessa partida, né? Não apenas trazendo a dor faz parte, né? Mas tendo o discernimento de saber que a vida ela continua, que a vida não vai deixar de existir, aquela pessoa ela não virou purpurina e saiu voando pelo vento. Ela vai abrir os olhos num outro plano de existência e ela vai continuar sendo a mesma pessoa que ela é, com as mesmas falhas que ela tem, com as mesmas limitações que ela tem e vai continuar seguindo o seu caminho de evolução. E ela precisa, sim, de energia de conforto, de energia de apoio, de energia de segurança para que ela consiga se dar bem nesse novo ambiente onde ela vai estar inserida, né? Perfeito. A gente tem duas perguntas aqui no Face. Uma delas é a questão de quando o portador que a pessoa que partiu é portadora de doença mental, né? Ela vai sim depois passar por um processo de umbralino, mas normalmente o processo umbralino dessa pessoa ele é mais breve. Por quê? Porque ela já veio para o plano da Terra de um processo, normalmente de um processo umbralino. Ela veio para receber o choque anímico durante a vida, de um processo muito mais intenso, e ela já provavelmente, antes da encarnação atual dela, ela vivia em um processo umbralínico muito forte. Então, muito provavelmente, quando ela desencarnar, se ela tiver tido assistência, se ela tiver tido amorosidade, e se ela tiver tido um entendimento, sabe aquela pessoa que tu olha no olho, tu vê que ela não está bem psicologicamente ou mentalmente, mas tu vê que ela tem amor no coração, essa pessoa ela vai ser assistida de uma forma muito rápida. Se não, ela vai sim passar por um processo umbralino. A gente tem que jogar toda a energia positiva e todo o amor possível para essa pessoa. E outra pergunta ali da Janete é sobre se boicotar. Processo de auto-boicote. Como que funciona isso? Na minha visão, o auto-boicote, ele tá muito ligado com as questões dos medos internos, né? A gente tem medo, de certa forma, de ser feliz, a gente tem medo de tentar o novo, de tentar mudar. Porque a gente acabou criando, né, com a vida moderna, né, as coisas foram acontecendo num ritmo cada vez mais acelerado e a gente ficou sem tempo de dar conta de fazer todas as coisas, né? Então a gente acaba criando duas personas, né? O eu do presente, que está aqui sofrendo, que não chegou lá ainda, que está em processo, e o eu do futuro, que é aquela pessoa que já está lá bem resolvida, que já está bem sucedida, que já conquistou todas as coisas que queria, e a gente entra em crise porque a gente não consegue nunca se aproximar desse eu do futuro. A gente fica só olhando para ele, olhando para ele, olhando para ele, e às vezes acaba esquecendo de fazer a movimentação necessária para chegar nesse eu do futuro, né? Lembra que eu estava falando antes, que a gente comentou sobre o processo obsessivo acontecer muito mais de encarnado, de pessoa para pessoa,
E ele é muito mais comum de pessoa para a própria pessoa, né? Então a gente tem uma série de registros energéticos de outras vidas, registros energéticos de momentos traumáticos, e isso fica circundando na nossa aura, né? Por exemplo, digamos que a gente estava lá com 7, 12, 10 anos, não importa a idade, mas aconteceu um fato traumático. Isso vai ficar no nosso inconsciente e automaticamente isso fica no nosso campo áureo. Quando a gente está passando por um outro processo onde existe algo semelhante com isso, nosso cérebro vai abrir como se fosse o processo de proteínas, né, para acertar as proteínas corretas. Ele vai abrir uma busca por informação. Quando ele abrir essa busca por informação, quem vai encaixar é a informação que é parecida com aquela que ele está procurando. E às vezes a informação que vem é aquela informação traumática que já deveria ter sido resolvida. E a gente se sabota e a gente não consegue ir adiante. A melhor receita para quando a gente identifica que a gente está se auto-sabotando é reduzir o tamanho dos passos, né? Então a gente pode, eu não consigo, por exemplo, acordar todos os dias às 6 da manhã porque eu queria muito acordar às 6 da manhã porque é algo importante para mim. Mas eu consigo acordar 15 minutos mais cedo. Beleza, vamos acordar 15 minutos mais cedo, depois 15 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo. Exatamente. Às vezes, quando a gente olha a quantidade de coisas que a gente precisa fazer para um determinado projeto, no trabalho, enfim, a gente acaba se assustando e essa energia do medo faz com que a gente se paralise, porque o medo ele é paralisante. Então, às vezes, se a gente não olhar para o quadro geral da situação, olhar só para aquela próxima tarefinha e assim indo, olhando pelas próximas tarefinhas, a gente consegue chegar lá mais facilmente. Quando a gente vê, já está lá. Agiliza o processo. Com certeza. Né? A gente tem agora 9 espectadores ao vivo, né? Então são várias pessoas assistindo a gente. Mandem as perguntas ali para a gente poder responder. Então a gente já falou de mediunidade um pouquinho, né? É um assunto bem vasto. A gente vai precisar entrar nesse espaço de uma forma mais detalhada. A gente já falou um pouco sobre como é a influência disso no dia a dia. Vamos falar sobre os tipos de mediunidade mais conhecidos? Vamos, então. Perfeito. Bom, existem vários tipos de mediunidades, né? O mais conhecido de todos, que é super famoso em função do Chico Xavier, por exemplo, é a psicografia. Né? Perfeito. A psicografia ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser uma psicografia mecânica, né? que era a que o Chico tinha. Né? Então, que o espírito toma conta do braço através dos chakras, numeral. Né? Então, ele vai fazer a conexão e vai manipular a corrente eletromagnética do braço para poder fazer o processo escrito. Tanto que o Chico, ele podia estar falando contigo e os 2 braços dele escrevendo ao mesmo tempo, que acontecia todo esse processo de forma mecânica. Exato. Ela pode ser ainda semi-mecânica, né? Então passa o fluxo de informação e a mão, a gente reduz o controle desse processo, ou ela pode ser consciente, então tu recebe as informações e tu vai transcrevendo essas informações com a liberdade do teu braço, é como se tu fosse intuindo, né? Intuindo ou fazendo download, né, dessas informações. Então, esse outro tipo, ele também vai se confundir com alguns outros aspectos da mediunidade, que é a clareaudiência. A clareaudiência é o processo de ouvir os espíritos. Ouvir. Né? Então, quando a gente escuta, não é uma voz que todo mundo vai escutar, é algo que a gente escuta dentro da mente da gente. Assim como a gente escuta em um sonho, né? Quando a gente sonha que escuta coisas de pessoas falando, é o mesmo processo, ele é semelhante, porque essas informações se dão no cérebro de forma eletromagnética também. É a eletricidade do nosso cérebro que transforma isso em som. Exato. A clarividência. A clarividência, né, que é o processo de enxergar os planos mais sutis. Né? Então, quando a gente começa a entender os planos mais sutis. E ela também vai se dar em níveis diferentes. Né? Isso tudo depende do cérebro da pessoa e da forma como a eletricidade vai conduzir essas informações. Então, tem aquelas pessoas que vão precisar fechar os olhos para enxergar na sua tela mental aquilo que está acontecendo. E tem algumas pessoas, muito raramente, que vai acontecer de o cérebro confundir as informações e sobrepor as realidades. Né? Então, parece que a pessoa, de olhos abertos, está efetivamente enxergando aquilo que está acontecendo no plano sutil. Essas pessoas que possuem essa capacidade mais aflorada aí, elas muitas vezes não conseguem distinguir. Elas estão vendo 2 pessoas, elas não sabem dizer qual que é o vivo e qual que é vamos dizer, qual que é o encarnado e qual que é o desencarnado.
A pergunta do Julian, por exemplo, né? Como é que eu posso perceber a minha intuição? Eles pediram um abraço também. Um abraço para o Julian e para a Rô. Tá? Como é que a gente pode perceber a nossa mediunidade? É muito importante que a gente exercite todas as possibilidades mediúnicas. Né? Então, a gente precisa entender que a maior das mediunidades é o nosso poder de concentração, a nossa capacidade de relaxar o corpo, expandir a consciência e captar as informações e depois transportá-las para a materialidade, que é o que vai dar o nosso tipo de mediunidade. Então, esse transporte para o plano material é que é o que a gente vai chamar de faculdade mediúnica, né? Essa que efetivamente vai ser um meio, mas a gente tem que exercitar. Então, isso vai vindo, a gente sente que vai aflorando essas informações, a gente sente vontade. É igual vontade de comer chocolate, só que em vez de ser vontade de comer chocolate, você sente vontade de escrever, você sente vontade de contar alguma coisa para alguém, você às vezes sente vontade de ler um livro diferente que nunca tinha lido, né? Sim, é verdade. Sente vontade de pesquisar um conteúdo na internet. Isso tudo é um tipo de processo mediúnico. intuição, é uma criatividade que às vezes provém de um lugar e não sabe se de onde. Às vezes alguém te faz uma pergunta, tu tá respondendo para aquela pessoa e pensando ao mesmo tempo, nossa, nem eu sabia que eu sabia isso, sabe? É uma coisa meio maluca, assim. E a mediunidade, ela funciona como se fosse uma... Puxa, me faltou a Faltou a palavra agora. palavra. Impressão digital. Cada um tem a sua. Duas pessoas podem ser dois clarividentes, enxergar a mesma energia e cada um conseguir descrever ela de uma maneira diferente. Porque o cérebro sempre vai utilizar aqueles símbolos que ele já tem dentro, já lá no seu consciente, no seu banco de memórias, para descrever aquela mesma energia, né? E a Lu perguntou quais as consequências da negação da mediunidade. A negação, quando a gente começa a sentir os primeiros, vou chamar de sintomas, né? Não são exatamente sintomas, mas essa palavra, ela, por falta de outra, ela serve. Quando a gente começa a sentir os sintomas disso, é igual quando a gente começa, por exemplo, a sentir uma dor no joelho, ou uma dor no braço, uma dor de cabeça. Se a gente for deixando, ela vai piorando, né? Então, a partir do momento que eu sinto que, opa, parece que eu estou ouvindo alguma coisa diferente. Eu sinto que quando eu vou pensar tem uma outra voz junto na minha consciência. E se eu não começar a prestar atenção nisso e a organizar o meu cérebro de forma que ele entenda em que caixinha colocar essas informações que chegam, existe o perigo de eu ter descontrole emocional, eu ter descontrole psicológico, tem o perigo de eu transformar isso numa doença psicossomática, né? Obrigado. Uma doença psicossomática, né? Então, é bem importante que a gente não é questão de aceitá-la, mas é de trabalhar, né? E uma coisa bem importante que deve ser destacada é que muitas vezes as pessoas não querem desenvolver a sua mediunidade porque não querem trabalhar num local. Ninguém é obrigado a fazer nada, entendeu? A mediunidade, ela vem para transformar a nossa vida, para abrir a nossa cabeça para realidades diferentes, para que a gente possa ter um caminho de evolução maior. Não necessariamente eu precise trabalhar num centro espírita, Exato. num centro de umbanda, ou fazer qualquer outra coisa nesse sentido, né? Até porque, se a gente for prestar atenção, se vocês forem fazer um trabalho mais antropológico, né? Se vocês pegarem qualquer movimento religioso, existem traços de mediunidade em todas as celebrações, tá? É óbvio que provavelmente se tiver alguém um pouco mais cético da sua própria religião, vai olhar para a gente e vai dizer, vocês estão malucos, né? A gente não faz isso. Se vocês pegarem evangélicos, é melhor não citar religiões, né? Mas em todos os movimentos religiosos existem expressões mediúnicas, até porque se não existisse, a gente não se conectaria com o divino, né? Exato. E religião significa religar. Né? Então, em todas as religiões existe a expressão mediúnica, essa capacidade do ser de se conectar com as energias sutis. O que muda são o nome que as pessoas utilizam para isso, né? E a maneira como elas lidam com essas sensações extrafísicas. A Mayra mandou um beijo de São Paulo. Beijo para Beijo pro pessoal de São Paulo. Uma coisa que é interessante sobre essa questão das múltiplas características, né, e vem bem a ver com a energia,
Às vezes a gente encontra alguém no nosso caminho, na nossa caminhada durante a vida, que tem uma expressão religiosa completamente diferente da nossa, e a gente se identifica com essa pessoa, a gente acaba querendo saber mais da vida dessa pessoa. Por quê? Porque energeticamente ela é parecida com a gente, mesmo as informações tendo uma outra cor. É como se cada religião tivesse uma cor, mas as informações do que está escrito lá, muitas vezes é a mesma coisa. Com Né? certeza. E isso vai acontecer muitas vezes também com as entidades astrais, com os espíritos desencarnados. Né? Eles podem assumir roupagens diferentes e trabalhar em movimentos religiosos e espiritualistas diferentes. Então, uma mesma egrégora de energia pode trabalhar em ambientes diferentes com nomes e roupagens diferentes. Por exemplo, ele pode ir lá num centro kardecista, trabalhar com uma roupagem fluídica de médico. Daí ele sai dali, vai para um centro de umbanda e veste uma roupagem de preto velho. Daí ele sai dali, vai para uma igreja evangélica e veste uma roupagem de pastor. Né? Então, existem todas essas possibilidades. Né? A Grazi perguntou aqui sobre a consequência do bloqueio da mediunidade nas crianças e se é possível bloquear a mediunidade nas crianças. Olha só, é possível bloquear algumas coisas? Sim e não, tá? Porque como nossa comunicação é feita através dos nossos chakras, eles são reguláveis ou desreguláveis, toda vez que a gente bloqueia alguma coisa sem fazer o devido trabalho de compensação, a gente vai desregular essa informação do nosso corpo. Exatamente. Tá? O correto seria colocar um filtro até que esta pessoa tenha condições emocionais de lidar com esta situação. Exato. E começar o trabalho, né? Preciso começar a desenvolver a consciência dessa pessoa para essas informações. Ela não precisa se religiosizar, existe essa palavra? Acho que não. Ela não precisa se Ela não precisa buscar buscar nenhum um movimento religioso, nem né? ir em nenhum lugar, num centro espírita, ou numa igreja, ou numa missa, ou enfim. Ela precisa se autoconhecer. Né? Entender em que momentos aquela informação é dela, em que momentos a informação não é dela. A Priscila pediu um beijo de Gravataí, um beijão. Um beijo para pro pessoal vocês. de Gravataí. Olha só, uma coisa que também é importante a gente falar quando a gente está falando de bloqueio e desbloqueio, quando a gente trabalha no nosso campo astral, essas informações, todas as coisas que a gente permite que outra pessoa faça no nosso campo astral, né, ela vai ter uma consequência energética. E a gente tem que entender que as nossas escolhas, tanto nossas próprias, de bloqueio, ou às vezes que a gente permite que outra pessoa faça, isso vai ter consequências futuras, né? É a mesma coisa que a gente, por exemplo, tapar o nariz. Né? Se eu ficar com o nariz tapado muito tempo, tu não vai conseguir respirar. Quando eu comer, eu não vou, for engolir, eu não vou conseguir respirar. Mas quando a gente está gripado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões de bloqueio. É muito comum em muitos centros de todas as etnias e credos existir esses tipos de não, vamos fechar a terceira visão. É muito comum de ouvir isso, né? Vamos fechar a terceira visão para não enxergar mais. Não, a gente precisa fazer um filtro para que essa informação venha de uma forma diferente e também fazer com que essa, vamos chamar de criatura, né, que somos todos criaturas, que essa criatura comece a trabalhar e se desenvolver e entender o que ela está fazendo. É muito comum essas pessoas que foram trabalhadas dessa forma, foram fechadas em algum local, depois lá, quando você tem os seus 20, 30 anos, já está trabalhando num centro espiritualista e fica, puxa vida, eu enxergava e agora eu bloqueei. E agora como é que eu faço para desbloquear isso daí? Como é que eu volto a ter as mesmas sensações que eu tinha? Isso é um espaço que a gente precisa ter consciência, né? A gente devia estudar isso lá na pré-escola, né? Então devia ser um espaço de entendimento também. A educação consciencial, a gente deveria substituir a educação religiosa pela educação consciencial, entender o nosso corpo de forma espiritual. A Grazi pediu para falar sobre os cordões energéticos que nos ligam ao passado. De forma simples, esse processo é justamente essa questão das informações que ficam na nossa aura. Tudo aquilo que a gente já fez ou já executou vai quanticamente estar ligado ao nosso inconsciente. Quanto mais forte essa realização, né? Mais conexão tem e essa possibilidade de reconectar isso é muito forte. Existe algo que se chama, na apometria, de personalidades múltiplas, que na verdade são
todas aquelas personas que você foi no passado, todas aquelas personalidades que você teve nas vidas passadas, né? Elas, se a gente for estudar um pouquinho de física quântica, não existe tempo e não existe espaço. Tudo acontece no mesmo lugar ao mesmo tempo. E o véu do tempo, né, a diferença de uma era para outra, na verdade, é um véu que separa e ele é de fácil acesso. Essas personalidades, elas continuam todas existindo ao mesmo tempo. Volta e meia, a gente consegue abrir precedente para uma característica nossa do passado se manifestar na vida presente. O que atrapalha, de certa forma, é que, às vezes, essa característica não quer a nossa evolução. Ela é algo que está tentando Puxando para travar, trás. exatamente, está puxando para trás, porque não quer que a gente tome uma atitude positiva, uma atitude buscando uma Exato. evolução, Não né? é que o nosso corpo não queira evoluir. Nosso corpo, ou nossa mente, o nosso espírito, ele tem medo de se machucar ao tentar evoluir em função de algum trauma que ele já teve. Então, para evitar a dor, ele acaba não fazendo. É um mecanismo de defesa, É, porque é o novo, né? Tudo que é novo as dá um bochechas são muito certo, vermelhas. tudo que é novo dá um certo medo, né? A gente tem um medo inerente ao novo, ao desconhecido. A evolução não deixa de ser um terreno desconhecido. A Priscila fez uma pergunta. Quando a criança enxerga coisas diversas por diversas vezes, fala de modo real o que está vendo, terá a tendência de ter mediunidade quando adulto? Esse é um dom que vem desde pequeno? Sim. Sim, tá? Só que a gente tem que ter o cuidado que a criança também é bastante fantasiosa. Muitas vezes ela escuta as pessoas falando que vem ou que viram alguma coisa e elas repetem isso em função do processo imaginativo delas. Mas também, né, a gente tem que ter o critério, sempre o critério da dúvida, ele é muito importante. Também, até os 7 anos, ela tem todos os chakras muito abertos, porque eles ainda estão no processo de regulação e elas estão muito conectadas com a mãe, né? Então, ainda nesse processo. Então, é muito possível que elas tenham uma abertura maior para os planos sutis. Isso é uma informação verdadeira e ela vai estar, assim, mais sensibilizada para o plano astral. E se isso é indicativo de se na vida adulta ela vai desenvolver isso, não necessariamente. Pode acontecer que nos 7 anos os chakras dela se organizarem de uma forma diferente e essa informação ela não ter mais passagem, né? Assim como uma Não vai coisa mais que ser não é necessário. necessária. Assim como quando é pequeno a gente consegue botar o dedão do pé na boca, né? Quando a gente é bebezinho. Depois que a gente cresce, muita gente não consegue mais. Eu, graças a Deus, não consigo, porque eu não gostaria de botar meu dedão no pé na boca. A mediunidade ela aparece nesse cenário, então, como algo necessário para te levar num patamar de evolução maior. Exato, né? Uma possibilidade de crescimento. A gente sempre tem que entender que é isso, né? É um despertar de consciência, de poder expandir a nossa consciência, de entender o outro. É um processo empático também, é um processo simpático também. A diferença de empatia e simpatia é muito grande, né? Simpatia é quando eu gosto de alguém, empático é quando eu entendo o problema de alguém e ajudo a construir uma melhor realidade para essa pessoa. Né? As pessoas que trabalham no meio mediúnico, no meio espiritualista, sabem muito que a questão do ego, ela tá sempre acaba de certa forma interferindo muitas vezes, né, nessas questões Uhum. mediúnicas, né? É. Vamos falar um pouquinho sobre Exato. isso. Como é que é o nome? Do ego. Ah, sim, dessa vontade de se mostrar, né? Uhum. Então, tem muitas pessoas que falam, o ego é do mal, né? Você não pode ter ego nenhum, você tem que ter uma vibração de amor 24 horas por dia. Gente, isso não existe. Tá? Primeiro, se isso existisse, a gente não estaria encarnado aqui, passando por todas as provações que a gente passa. O que a gente precisa cuidar é que existe uma realidade onde a gente compartilha com todo mundo a amorosidade, a gente vai evoluir, e existe uma necessidade, uma expressão nossa do ser humano que é aquela vontade de manter toda a informação para si ou de se sobrepor ao outro. Quando isso acontece, o ego é um problema. Se não, ele é característica de identidade, dos reflexos de como é a personalidade dessa pessoa, como ela se mantém, qual é a sua postura e todas essas coisas. Né? Esse ego, ele vai existir não só nas pessoas, essa característica, esse conjunto de informações, nas empresas também, né? Existe uma expressão em espiritualidade nas empresas muito grande, então a gente vai encontrar ambientes corporativos onde o clima, a egrégora do lugar tem uma espiritualidade pesada, outros vão ser mais leves, mais sutis. E às vezes a gente não entende por que uma empresa dá tão certo e outra empresa vai tão mal. Né?
e a gente começa a prestar atenção nessas energias, como elas se movimentam, cada uma delas, e começa a entender isso. Opa, peraí, tá aqui a explicação, né? Como é que a gente pode fazer para mudar isso e para melhorar esse processo? Tanto em casa, quanto no trabalho, quanto nesses lugares onde a gente frequenta para fazer a caridade. Perfeito. Como somos escolhidos pelas entidades espirituais que trabalham conosco nesta vida? Qual o motivo? É a afinidade energética? Não sei se me fiz entender. Essa é a pergunta da Grazi. Sim, eu posso te dizer que é afinidade energética, sim. Uma coisa que a gente tem que ter noção é de que esses mentores espirituais, eles não alcançaram a perfeição ainda. Eles estão evoluindo assim como nós. A diferença é que eles estão de um outro lado da vida, né? Então, muito possivelmente, o seu mentor pensa de uma forma parecida, semelhante à sua. Lógico que ele possivelmente tenha uma capacidade mental maior, ele tenha Até uma porque ele tem uma capacidade mental maior, às vezes, não é porque ele é melhor do que a gente ou pior do que a gente, né? É porque ele está livre da da carne. carne, A natural, carne, material. Ele tem acesso ao consciente e ao inconsciente dele. o, o Allan Kardec já falava do escafandro de carne. A É, carne ela acaba fazendo com que a nossa consciência ela consiga expandir até um certo limite. Ela é uma prisão, de certa forma, falando, né? Quando a gente sai do nosso corpo, a nossa consciência ela naturalmente amplia. Mas sim, os mentores eles estão muito próximos daquilo que você pensa. Aquilo, por exemplo, aquilo que vai te irritar, certamente vai irritar o teu mentor também. ninguém tem um anjo da guarda que não merece, né? Ou Ou melhor, melhor, todo todo mundo mundo tem um anjo tem da guarda que que merece. merece. Por quê? Exatamente. Porque se está o seu campo áurico vibracionando daquela forma, tu vai atrair energias dessa mesma forma. Tá? Eu gosto de simplificar a questão das energias das entidades. Nós somos informação, é como se a gente fosse uma palavra. Eu sou o André, ele é o Cristiano, os nossos mentores são também um conjunto de informações. Quando a gente desencarna, a gente vira um núcleo de informações, e a gente vai ser atraído ou repelido por outras informações parecidas ou diferentes. Né? Inclusive, onde é que eu vou morar depois que eu desencarnar? Alguma coisa do gênero. Existem as pessoas que perguntam muito isso, né? Tu vai te ser direcionado num espaço onde a tua informação seja semelhante àquele espaço. Então, Exato. isso é bem importante a gente entender. Não sei se a gente respondeu a tua pergunta, Grazi. Eu espero que a gente tenha respondido. Né? Se a gente não respondeu, manda o que faltou. A gente tem mais 7 minutos, né, do nosso tempo regulamentar, apesar de a gente ter tido alguns problemas no começo com o nosso áudio e algumas coisas do gênero, que a gente conseguiu corrigir a tempo, espero, graças a Deus, né, até porque senão vocês não estariam mandando perguntas para a gente. Espero que tenha sido um momento de troca e que a gente possa fazer mais momentos de troca como esse. Se vocês gostaram desse momento de troca, perguntem, mandem perguntas para o próximo vídeo. Eu acredito que na semana que vem, né, a gente já, durante a semana, já coloca aí a programação na fanpage do próximo e também dos próximos, para vocês poderem se organizar. Mandem né? dicas de assuntos para a gente conversar. Dúvidas, né? Poder entender também um pouco sobre terapia espiritual, como isso funciona, as terapias energéticas, como que a gente pode trabalhar isso dentro das empresas, dentro das organizações, como a gente pode usar isso para a educação também, né? Como a gente pode mudar o próximo, porque também faz parte do processo mediúnico essa questão da transformação do outro. Com né? certeza. A gente precisa entender que o outro precisa nos solicitar para que a gente possa agir sobre a vida dele de alguma forma. Então, a maioria das vezes, quando a gente ajuda alguém, parece que a pessoa não anda, né? É porque ela não solicitou ainda, ela não abriu a energia dela para receber essa informação. É verdade. Isso é bem importante, né? Às vezes a gente tem que ter paciência e esperar o tempo do outro. Quando aquela pessoa estiver pronta, ela vai te pedir ajuda e daí tu vai poder ajudar ela de bom grado, né? Já diria aquele ditado, deixa ir lá e bater com a cabeça na parede. Se quer bater com a cabeça na parede, deixa bater. Se não quer comer, deixa sem comida. Exatamente. Né? É a mesma coisa, é a mesma informação. A gente precisa da necessidade da informação, porque como nós somos informação, a gente só vai conseguir organizar aquilo no lugar certo a partir do momento que a gente entende que precisa.
quando eu entendi que eu preciso, eu vou conseguir colocar aquilo no lugar certo. Exato. Isso a gente volta lá na pergunta da Lu, né, que ela perguntava, aí se a pessoa negar a mediunidade, ou se ela não desenvolver, vai acabar em algum momento da vida dela que ela vai sentir que precisa, né? Dificilmente ela vai sair desse plano sem ter de alguma forma desenvolvida. Nós somos jovens ainda, né? Mas a gente já encontrou gente na nossa caminhada que começou sua caminhada espiritual aos 80 anos, aos 75 anos, que não acreditava em nada, era extremamente cético e começa a ter despertar de consciência, objetivamente falando, a partir do momento que entende que se autoconhecendo começa a ter um resultado muito mais positivo na sua vida, né? Então, isso é muito legal. E também criança, às vezes tu encontra uma criança de 7, 8, 12 anos, vai falar com um pré-adolescente e tu fica ali em 15 minutos embasbacado do nível de consciência que essa criatura já tem, apesar da pouca idade, né? A gente não está falando de maturidade, a gente está falando de despertar de consciência, de entender que existem outras informações. A maturidade vem com a experiência e com as possibilidades que a gente tem. As pessoas costumam dizer que existem duas formas de nós aprendermos algo, pelo amor ou pela dor. Então, se você já sentiu ou pressentiu que a mediunidade é um assunto importante ou deveria ser um assunto que você deveria estar estudando ou aprendendo sobre isso, não espera precisar dela, não espera passar por algum processo de dor para ter que iniciar essa busca, né? Vai pelo amor. Hoje em dia a internet está aí com 1000 informações, a gente tem livrarias ao nosso dispor aí que estão com um material cada vez mais de qualidade, né? Quem não gosta de ler, o cinema está aí todos os anos trazendo filmes de cunho espiritualista, existem audiobooks também no próprio site da Federação Brasileira Espírita, você consegue baixar alguns audiobooks do Allan Kardec para falar e para tirar muitas dúvidas sobre essa questão da mediunidade. Exato. E uma coisa que é bem importante, né? A nossa ciência, a ciência humana de átomos, de químicos e físicos, está evoluindo para ir de encontro à espiritualidade, né? Já existem uma série de pesquisas ao redor do mundo trabalhando com a nossa pineal, com a nossa pituitária, para desenvolver e expandir isso de uma forma que a gente consiga identificar o contato com o astral, né? Quando a gente conseguir isso, com certeza vai ser um divisor de águas para muita gente. Com né? certeza. Então, Vai poder depende muito disso. pegar um celularzinho e ligar lá para tua avó que já faleceu há 50 anos Se ela atrás. tiver no ambiente positivo. Se ela tiver no ambiente positivo. Tem essa questão também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, compartilhem o vídeo agora no final, né, para a gente poder levar essa mensagem a mais pessoas, levar o despertar de consciência para mais pessoas. Coloquem sugestões de assuntos ainda nos comentários, a gente vai continuar lendo. A gente não sei se a gente conseguiu ler todos. Se tiver alguma pergunta que a gente não respondeu, a gente vai responder. Coloquem nos comentários sugestões de outros assuntos, de outros conteúdos. Se tiver alguma coisa que muita gente pediu, a gente faz um vídeo mais preparado, mais elaborado, sem ser transmissão ao vivo, para disponibilizar para vocês, tá? Porque a nossa ideia, a ideia do Lado Zen, é compartilhar conhecimento, esse conhecimento misturado entre a espiritualidade e a ciência, porque é uma das nossas preocupações, o despertar de consciência. Com certeza. Agradeço a todos que nos ouviram nessa 1 hora e tenham todos uma boa noite, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Isso aí. Um abraço para todo mundo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.